A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Marcos 16. Enquanto você abre ou acessa, eu gostaria de agradecer ao irmão Ronaldo, nosso diretor, pelo convite. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando nesta manhã, como ele já tem falado. Marcos, capítulo 16, leremos os versículos de 5 a 7. Diz assim o texto: E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, eu gostaria que você mantivesse, se possível, a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a esse texto e a outros textos. O texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido, e todos conhecem o texto, esse e os outros textos que nós vamos ler. Mas o texto é interessante porque esse é um momento de desesperança para os discípulos e para aqueles que andaram com Jesus. O Senhor, durante os seus 3 anos, pouco mais de 3 anos de ministério, apresentou o reino de Deus ao homem. Ali nós tivemos cura, tivemos ensino, tivemos a palavra sendo ministrada, o reino de Deus apresentado aos homens. Os homens viram o reino de Deus. O Senhor apresentou ele e houve curas, cegos, mudos, surdos. O reino de Deus foi proposto e mostrado naqueles 3 anos. Ocorre que os homens que andaram com Jesus, que estiveram próximos com Jesus, agora estão sem esperança. O mestre morreu. A despeito de que o Senhor já tinha avisado de que ele passaria por isso e ressuscitaria, mas nós não podemos esquecer de que eles são humanos. E como humanos que somos falhos. Esses homens estavam desesperançados, esses homens estavam confusos, porque o mestre tinha morrido. E aí eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 24, um texto muito conhecido, que é o texto do caminho de Emaús. Vocês lembram do texto? Os discípulos estão andando no caminho de Emaús. Eles não reconhecem Jesus. Ali se trava um diálogo entre Jesus e os discípulos. E lá no versículo 21, fica claro isso, quando eles dizem: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que as coisas aconteceram. Era o 3º dia, a esperança tinha passado. Aquilo que tinha acontecido durante aqueles 3 anos, aquilo que aqueles homens tinham vivido, sentido, agora tinha se passado. Parece que a esperança se perdeu na medida em que o mestre morreu e as coisas passaram. Será que na cabeça daqueles homens e mulheres eles tinham pensado: bom, agora eu vou voltar para a minha vida, eu vou voltar para a pescaria, eu vou voltar para os meus afazeres? De fato, a mensagem foi boa, mas ele morreu. Tudo se acabou. Era esse o contexto em que o texto de Marcos que nós lemos de primeira estava inserido. Mas o fato é que, mesmo assim, aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria e Salomé, no domingo pela manhã, com todas as suas especiarias, foram até o sepulcro. E aí, por isso eu gostaria que você voltasse no texto de Marcos 16. O texto vai dizer que, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele lhes disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Essas mulheres entram, elas estão espantadas. Aqui não há um diálogo, apenas um espanto de pessoas entrando no sepulcro com a pedra removida, e elas encontram um jovem sentado à direita que dizem: quem vocês estão procurando? Vocês procuram Jesus, o Nazareno? Pode olhar, o lugar está vazio, ele não está aqui, ele já ressuscitou.
A questão toda é que aquelas mulheres atônitas, imagino eu, olhando para aquele cenário, eles olham, observam e ficam atônitas e vão, inclusive no texto de Emaús que nós lemos anteriormente, os discípulos dizem, olha, algumas mulheres disseram que ele não está lá, mas ainda há uma desesperança, ainda há uma dúvida, ainda há um ponto de interrogação, porque nós somos humanos e nós falhamos, nós duvidamos, nós incorremos em erros. Mas o interessante é que no versículo 7, o mesmo jovem vai dizer, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Interessante que o texto do versículo 7 vai dizer que o jovem vai dizer, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Fica uma dúvida, Pedro não era discípulo? Pedro não andou com Jesus? Pedro não caminhou com o Senhor? Pedro não dialogou, interagiu com o Senhor? Mas o texto de Marcos vai dizer que, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Por que essa distinção com Pedro? Porque essa visão de avisar a Pedro de que ele também deveria ir a Galiléia, se encontrar com Jesus. A verdade é que eu gostaria de conversar, dialogar com vocês nessa manhã, de que todos nós somos Pedro. Pedro é um homem que reflete muito a nossa vida, aquilo que nós somos também. E eu gostaria que nesses poucos minutos nós conversássemos, dialogássemos, refletíssemos a respeito da vida de Pedro e de como o ministério dele foi produtivo e de que os seus altos e baixos na vida, o que aconteceu com ele, o que nós podemos tirar dessa meditação para as nossas vidas também. Então, o texto diz que Pedro é um discípulo, mas ele tem um foco. E por que isso? Você vai lembrar de que a vida de Pedro é uma vida de altos e baixos e nós costumamos olhar para Pedro e ver um homem extremamente franco naquilo que vai fazer. E a questão toda é que naquele momento, o que tinha acontecido com Pedro? Quais foram as últimas imagens dele de diálogo com o Senhor? Por isso eu queria que você fosse também ainda lá para Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 61. Você vai lembrar de que Pedro negou a Jesus. Esse texto ele vem nos sinóticos, mas eu acho que o texto de Lucas ele nos traz uma boa base para entendermos um pouco mais o que era e o que aconteceu ali. Diz o texto de Lucas 22, de 54 a 61. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E, havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo, mulher, não o conheço. E em pouco tempo depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Mas agora observe o texto do versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você já deve ter percebido de que, imagine isso, pense aí, crie uma imagem na sua cabeça dessa cena. O homem anda com Jesus, aprende com o Senhor, caminha com o Senhor, e o Senhor diz, Pedro, você vai me negar. E quando isso de fato acontece, esse homem tem essa cena de olhar segundo o Evangelho de Lucas, olhar para o Senhor olhar para ele. E ele perceber de que ele começa a chorar amargamente. Há um sentido de culpa, um sentido de traição, um sentido que eu e você, em algum momento da nossa vida, já percebemos isso. A verdade é que o Senhor olha para ele olha e ele sente esse sentimento de culpa, de traição. Quantas vezes nas nossas vidas nós já tivemos esse tipo de sentimento, seja de um lado ou do outro? Quantas vezes na nossa vida nós percebemos de que nós nos sentimos amarguradamente
tristes por algum motivo que aconteceu com algum relacionamento da nossa vida. Quando o jovem lá em Marcos diz, chame os discípulos, também a Pedro, o Senhor Jesus naquele momento, através daquele jovem, está novamente estendendo as mãos para Pedro e dizendo, Pedro, a tua história comigo não terminou. A tua história comigo tem continuidade. E quantas vezes eu e você, nos nossos relacionamentos, criamos barreiras, muros, e que nós percebemos que nós não queremos ou não podemos transpô-las. Mas a bem da verdade é que, se olharmos para o texto e observarmos, esse é um momento de, como cristãos, ultrapassarmos as barreiras dos nossos relacionamentos. E naqueles relacionamentos que foram rompidos, aqueles que tiveram alguma dificuldade, nós, como cristãos, estendermos as nossas mãos e dizer, não, esse relacionamento pode ter continuidade. A história não terminou ali. O que o Senhor Jesus nos diz através do seu texto é de que a história, minha, sua, a despeito das nossas dificuldades, das nossas falhas, e às vezes de nós acharmos que nós não somos e de fato não somos merecedores, o Senhor continua estendendo as mãos para nós. Continua estendendo as mãos e dizendo assim, Pedro, Marcelo, vem, eu continuo contigo, a nossa história ainda não terminou. A questão aqui é bem clara. Quem sabe que mesmo Pedro sabendo da ressurreição do Senhor, ele sequer teria coragem de sair, ir até a Galiléia e encontrar com o Senhor. Mas aqui, diz a Pedro, vem porque ainda o teu discipulado ainda não terminou. Ainda há coisas para que você possa aprender. Ainda há coisas para que você possa caminhar comigo. Ainda há coisas que eu tenho que te ensinar para que o teu ministério, para que a tua vida seja uma vida profícua, que a tua vida cresça em Cristo Jesus. O que é que no teu ministério, o que na sua vida, seja familiar, pessoal, profissional, o que é que impacta? O que impacta na sua vida que você não possa ter uma vida feliz, próspera no sentido de felicidade com Cristo? Quais são as barreiras que se criaram, seja em relacionamento interpessoal ou até mesmo com Deus, que você não consiga quebrar? Mas nesta manhã, o texto nos diz de que o Senhor continua com as mãos estendidas para Pedro, estendidas para mim e para você, para que o nosso ministério, para que a nossa vida possa continuar, porque a nossa história ainda não terminou. Pedro, todos nós somos Pedro. Pedro é a característica de que nós temos nas nossas vidas, em cada momento. Mateus 16, 15 e 16 diz assim, Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo no versículo 23, olha o que está escrito. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Este homem, Pedro, foi usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para dizer, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, ele diz, não, Senhor, o Senhor não precisa passar por essa dificuldade. E aí, o que acontece? Usado por Satanás. E aqui deixa eu te dizer uma coisa aí que você deve estar pensando aí na sua cabeça, e eu pensei muito nesse texto. Quantas vezes eu e você somos canais de bênção, mas também não o somos no decorrer da nossa vida. Quantas vezes nós nos emprestamos a nossa boca para que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e use para ministrar na vida de alguém, para aconselhar alguém, para dizer uma palavra, algum serviço, alguma coisa que o Senhor, nosso Deus, nos usa para isso. Mas, ao mesmo tempo, a nossa boca também pode ser usada para maldição, para maldizer alguém, para falar alguma coisa que efetivamente não presta. A nossa vida tem esses dois pontos. A nossa vida tem todos esses aspectos que tem na vida de Pedro. Quantas vezes eu e você já não fomos um Pedro? Quantas vezes nós não aconselhamos alguém? Quantas vezes nós não separamos alguém para conversar, para dialogar, para orientar, para dar caminho para a vida? Quantas vezes nós não sentamos para trazer uma palavra, aquela que nós refletimos durante o dia ou durante a noite, enfim, alguma meditação, para compartilhar com os irmãos? Quantas vezes nós, com o nosso serviço, não ministramos a vida de alguém, ajudando alguém? Mas é bem verdade que nós também, falhos que somos, humanos que somos, pedrinos que somos, também, quantas vezes nós também nos emprestamos a fazer coisas que, infelizmente, não agradam a Deus. Todos nós somos Pedro. Pedro é a síntese do que é um humano.
pessoas, mesmo crentes, mesmo conhecendo ao Senhor, falhas, que podem emprestar a sua vida tanto para fazer algo que Deus se agrada, como também aquilo que Ele não se agrada. A verdade é que no decorrer da nossa vida, nós devemos sempre ter a consciência e meditar e pensar naquilo que estamos fazendo no decorrer da nossa vida, para saber, enfim, com quem a gente está fazendo. Se a gente está ministrando e buscando ao Senhor de fato, fazendo aquilo que lhe agrada, ou simplesmente, mesmo porque nesse contexto, Pedro está aparentemente sendo alguém bem, dando algum bom conselho. Olha, não morre. Mas o propósito de Deus não era aquele. Então, quando nós fomos aconselhar, quando nós fomos ministrar, quando nós fomos dialogar com alguém, sempre pensar que a presença do Senhor é importante nas nossas vidas. Saber que a direção da nossa vida deve estar nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo de Deus deve ministrar a nossa vida e que nós deveríamos ser guiados por Ele. Todos nós somos Pedro. Vamos seguir? Mateus capítulo 14, versículos de 26 a 31. Diz assim o texto: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O texto é claro, todos nós conhecemos. Os homens, nós até cantamos hoje, os homens estão no barco, os discípulos estão no barco. O vento soprou. O vento está ali soprando, normal, eles estão caminhando. E eles encontram Jesus caminhando pelas águas. E Pedro, do jeito que era, falou: Senhor, já que é o Senhor, deixa eu ir. Deixa eu me atrever a ir até o seu encontro. E o Senhor disse: Vem comigo. Vem. Pedro anda pelas águas. Mas o vento vai bater, está no mar. O vento bate, o vento sopra, e aquele homem, humano que é, sente medo. Quantas vezes eu e você, o Senhor nos dá o seu ministério, seja um ministério de pai, de mãe, de filho, ministério no serviço da igreja, e nós enchemos o nosso peito e ficamos confiantes no Senhor e seguimos, o Senhor diz: vai, e nós vamos. Mas à medida que um tempo vai passando, à medida que as situações e as circunstâncias e os ventos vêm soprando, nós simplesmente sentimos medo. Paramos de caminhar. Paramos de caminhar porque somos humanos, porque olhamos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, porque percebemos que as intempéries da vida vêm sobre nós e nós esquecemos de quem nos chamou, quem disse: vem. E quando nós esquecemos isso e fazemos isso quase que diariamente, nós percebemos de que a nossa fé é tão pequena como a de Pedro. Por que você duvidou? Porque se o Senhor nos chamou, e eu tenho certeza de que nesse auditório o Senhor chamou a cada um de nós, por que nós duvidamos? Porque somos humanos, porque somos Pedro, porque sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, e de que a despeito de quem o Senhor é e daquele que nos chamou, nós continuamos falhos. E quando temos essa perspectiva da vida, percebemos que como somos humanos, começamos a olhar para o outro também dessa mesma forma, com a mesma humanidade. Vem, Pedro, caminha comigo. Eu sei, é sobrenatural, é caminhar sobre as águas, o homem não faz isso, mas eu te chamei, vem, não duvida. O que o Senhor chamou você para fazer? Te chamou para ser pai, para ser mãe, para ser filho. E nesse momento, o que está acontecendo de sobrenatural na sua casa? O sobrenatural pode não ser, e não é, você caminhar nas águas, mas quem sabe o relacionamento da sua casa, quem sabe o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, as barreiras que se criaram. Às vezes, e a maioria das vezes, o sobrenatural não está no ordinário, naquilo que é rotina. Às vezes a gente espera uma luz, quando na verdade o Senhor está se manifestando no nosso meio, em cada passo que a gente dá. O milagre do Senhor não está, talvez, como eu disse, em uma luz aparecendo em cima de você, dizendo, vem, mas porque Ele já disse. Caminha com Ele. Ele continua dizendo assim como disse para Pedro, vem, deixa que eu, que sou o dono do sobrenatural, faça. Eu só preciso que você venha, caminhe e confie em mim.
Será que não é isso que nós precisamos nesta manhã, nesses dias, que nós precisamos ter a presença do Senhor mais manifesta na nossa vida? Não é verdade de que nós precisamos que a graça do Senhor se manifeste de forma profunda e de fato na nossa vida? De que a palavra do Senhor se faça presente na nossa vida e que nós entendamos que quando Ele chamou venha, nós seguimos e confiamos de que, inclusive se nós formos afundar, Ele vai segurar na nossa mão e vai nos levantar e nos colocar de novo em lugar firme para que a gente possa caminhar e passar por aquele vento. Não é isso que acontece na minha vida e na sua vida? Não é isso que acontece no nosso dia a dia, nas intempéries da vida, nas situações que a gente não consegue controlar? Todos nós somos Pedro. Todos nós temos algo de Pedro. Todos nós somos falhos, porque somos humanos. João capítulo 13, por favor. João 13, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhes Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, você também conhece bem esse texto. O Senhor está mostrando serviço aqui. Afinal de contas, a bacia e a toalha são símbolos do serviço cristão. Quantas vezes eu e você, o Senhor está fazendo alguma coisa na nossa vida, está nos mostrando algo, está nos direcionando para algo, está nos ensinando algo, e a gente simplesmente não entende. Pedro não entendeu absolutamente nada do que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele entendia a conotação naquela época do que significava lavar os pés. Ok, isso ele entendia. Mas ele não tinha entendido qual era, de fato, a mensagem que o Senhor nosso Deus queria passar quando ele fez isso. Uma lição de humildade, de serviço, de aproximação ao pobre, de olhar para o outro como maior. Pedro não entendeu isso e falou: bom, então, Senhor, lava a cabeça, lava a pele, lava o corpo, lava tudo. Porque ele não entendeu. E quantas vezes o Senhor fala conosco através da ministração da palavra, às vezes uma conversa com o irmão, quando o Senhor fala conosco e a gente simplesmente não entende aquilo que Ele está falando, porque a gente não está percebendo o que está acontecendo, nós estamos fazendo uma leitura correta daquilo que está sendo falado, daquilo que está acontecendo. Às vezes a gente passa pela nossa vida e a gente não tem percepção das coisas que estão acontecendo, e aí quando as coisas passam a gente atina. O Senhor me deu um livramento. O Senhor me deu um livramento, eu escutei os tiros, eu escutei isso, escutei aquilo, o Senhor falou conosco através de uma conversa, através de um diálogo, através de uma mensagem bíblica. Nós não precisamos ter percepção da vida, daquilo que Deus está fazendo conosco e através de nós também na vida. Esse homem não entendeu isso. Ele podia ter entendido o contexto, entender aquela ação do Senhor em relação àquilo que estava sendo feito, mas aquilo que de fato o Senhor queria dizer, ele não entendeu. Pedro, você ainda não entendeu nada. Você continua caminhando comigo, mas você ainda não entendeu o que é o reino dos céus. Quantas vezes eu e você somos assim? Somos Pedro, que não percebemos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele quer ministrar na nossa vida, aquilo que Ele quer dar direção, forma de pensar, forma de agir, forma de sentir, um novo propósito sobre a vida, uma nova forma de serviço, de olhar para o outro como menor. E ao olhar para o outro como menor, que o outro enxergue Cristo em nós. Todos nós somos Pedro. Vamos continuar? João ainda, capítulo 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E aqui é muito interessante, porque Pedro está você sabe a história, Jesus é preso no Getsêmani, esse homem, do jeito que era, bota a mão na espada e acha que a espada vai resolver tudo e passa a espada na orelha de Malco. Quantas vezes eu e você, nós já tivemos vontade de puxar
E se é que a gente não puxou a nossa espada e resolveu cortar a orelha de alguém? Quem sabe você já não teve vontade de cortar a minha orelha? Percebe? Somos todos Pedro. Pedro não entendeu o reino dos céus. Pedro não entendeu. Ele ainda não tinha entendido o propósito maior que estava ali, estava acontecendo. Quantas vezes eu e você temos vontade de pegar, não só na orelha, apertar, esganar e afins? Porque todos nós somos Pedro. Porque somos humanos e somos falhos. Porque erramos. Porque falhamos. Porque deixamos que os nossos sentimentos se aflorem. Sentimentos nossos. Porque à medida em que caminhamos com o Senhor, os nossos sentimentos vão aflorar. Mas é Ele que governa a nossa vida. E aí você vai perceber de que o reino dos céus e aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer é muito grande e que eu e você não conseguimos efetivamente fazer. Aquilo que Ele nos chamou, amar ao próximo como a ti mesmo, não odeie o seu inimigo, mas o ame, isso é muito alto para a gente não consegue alcançar. Ele pegou o sarrafo, botou lá em cima e disse, tá aí, pula. Eu fiz, agora pule. Mas o Senhor nosso Deus, sabedor das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, Ele disse, eu vou te mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, porque sem Ele você não vai conseguir. Ele vai continuar caminhando com você, dentro de você, para que aquilo que eu sei que você não vai conseguir fazer, Ele vai te ajudar a fazer. Por isso que eu e você, nós, não podemos perder de vista duas disciplinas cristãs muito importantes, oração e palavra. Ser cheio do Espírito Santo, como dizem em Efésios 4, é exatamente aquilo. Ser temperante, ser calmo. Calmo no sentido de que parar para pensar naquilo que você está fazendo. Eu sei, eu não sou tão calmo para aqueles que conhecem, eu sou agitado, ok, tranquilo. Mas eu não estou falando dessa agitação, eu estou falando de que a gente olhar para a percepção da vida, olhar para a vida e fazer aquela pergunta que nós sempre deveríamos fazer. Senhor, e agora? O que eu faço? Puxo a espada? Não puxo. Não puxo, porque eu sei que o propósito é maior. Que eu sei de que eu devo amar aqueles que não me amam, que eu devo caminhar mais uma milha, de que eu devo seguir nos mesmos propósitos, mesmo que a altura seja muito alta para eu alcançar, mas eu convido o Espírito Santo para caminhar comigo, para me direcionar, para que eu possa ter vida e vida abundante. Propósito de vida, uma vida diferente, uma vida extremamente diferente. Uma vida que eu e você, por nós mesmos, não teríamos. O reino de Deus é uma forma de olhar para a vida diferente, sentir a vida diferente e, principalmente, agir diferente. Se somos discípulos de Cristo, como dizemos que somos, temos que começar a olhar para o texto bíblico, para as nossas vidas e começar a viver conforme a sua vontade, segundo o seu querer. Como eu falei, não vai ter uma luz dizendo, faça. Já temos a palavra que diz, para você e para mim, faça. Sabe por quê? Porque somos todos Pedro. Se você olhar para a vida de Pedro, veja Pedro em você. Veja se você e eu já não fizemos pelo menos uma dessas coisas. Se não agimos, já não sentimos, ou já não fomos confrontados com coisas que fizemos, que é exatamente a mesma coisa que Pedro fez. Sabe por quê? Porque andamos cheios de nós mesmos. Mas vamos continuar no texto. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 também é um texto muito conhecido. É o texto do centurião Cornélio. Bom, o contexto você já sabe. Cornélio era um homem temente a Deus. E Pedro está orando. Pedro tem um arrebatamento de sentidos, uma visão. E ele começa a ver animais que, para a religião judaica, não era possível, não era lícito comer. Mas aí lá no versículos 28 a 34, 28 vai dizer o seguinte: E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pense num judeu entrando na casa de um gentio. Esse homem tem uma visão, o Senhor manda ele lá, você conhece a dinâmica da história, os servos de Cornélio vêm, ele vai com ele, e quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz,
olha, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Pense nisso. Pense no aspecto religioso da questão. Pense que eu e você, com a nossa religiosidade, às vezes afastamos pessoas que o Senhor nosso Deus não quer afastar. Às vezes, com a nossa religiosidade, quando eu digo religiosidade, com tudo aquilo formatado, institucionalizado, às vezes a gente afasta quem o Senhor não quer afastar. Esse homem teve a visão, esse homem entrou na casa, mas a primeira coisa que ele faz é, vocês sabem que eu não posso estar aqui, né? Mas mesmo assim o Senhor disse que não é imundo, mas pensa no ranço, permita-me que a expressão mais simples, pense nisso, no homem dizendo, olha, eu não, pela religião judaica, pela religiosidade, eu não poderia estar aqui. Mas aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor formou, não torne imundo aquilo que o Senhor disse que não é imundo. Entra, Pedro, entra na casa de Cornélio, ministra para ele. Há coisas boas para falar para Cornélio e para sua família. Vou trazer salvação àquela casa. Quantas vezes eu e você não queremos ministrar, não queremos fazer isso, não queremos falar com A, com B, com C, porque nós fomos formatados a falar, não, aquele ali Deus vai tratar. Não, Deus vai tratar, mas usando eu e você. Somos nós que somos o canal. Não vai ter anjo descendo para fazer, não. Sou eu e você. Essa é a questão. Somos todos Pedro. Versículo 34 ainda diz, e abrindo Pedro a boca, disse-lhe, reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E aí você vai perceber de que a nossa religiosidade tem que ser uma religiosidade viva, uma religiosidade de olhar para o próximo e perceber que Deus, na verdade, não faz acepção de pessoas. Somos todos Pedro. Em algum momento da vida, somos todos Pedro. Somos todos assim, inconstantes, sempre confiantes na graça do Senhor. Mas percebendo que somos extremamente inconstantes e que dependemos da graça do Senhor. Quando percebemos que somos iguais a Pedro, percebemos que nós necessitamos da graça do Senhor e percebemos agora com o olhar um para o outro, de que o outro também é necessitado da graça do Senhor. Sabe, quando o Evangelho chega na nossa vida, a gente percebe nitidamente de como nós somos pequenos, como nós somos falhos, como nós somos inconstantes, como somos necessitados do Senhor nosso Deus. Porque se nós formos assim, nós vamos ser igual Pedro. Homem cheio de si, puxa a espada. Homem cheio de si, não, Senhor, é usado de um lado, mas no outro é usado por Satanás. Sabe? Esse homem entendeu de que no decorrer da sua vida, com o discipulado, de que não dependia só dele. Aliás, não dependia nada dele. Dependia daquele que o comissionou, aquele que o discipulou, aquele que o chamou. E você e eu dependemos única e exclusivamente daquele que nos comissionou, daquele que nos chamou. Aquele que vive e reina para sempre, a saber, Jesus Cristo e aquele que é ressuscitado. Somos todos Pedro. E se você nessa manhã entenda isso claramente, de que você depende da graça do Senhor, de que para que a gente consiga caminhar com o Senhor, nós vamos precisar tão somente dele e não das nossas forças. Mas para você não ficar deprimido, para você achar que só tem pedrada aqui, que só tem Pedro na história, eu gostaria que você abrisse mais um texto. João capítulo 21, 16, versículos 16 e 17. Diz assim, tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito terceira vez, ama-me? E disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes nós temos que entender isso claramente, de que o Senhor nos chamou para apacentar. Marcelo, mas eu não tenho chamado pastoral, não estou dizendo disso. Mas na sua família você é pai, você discipula, você chama, você pastoreia a sua casa. Mãe, você também discipula na sua casa. E ele vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um homem falho, um homem fraco, um homem inconstante, cheio de erro. Mas é exatamente esse homem inconstante, fraco, frágil, que o Senhor chama e diz, Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Você e eu somos fraco, falho, inconstante, erramos, mas o Senhor também te chamou e comissionou e está dizendo para mim e para você nesta manhã: apacenta minhas ovelhas. E o que é apacentar as minhas ovelhas? É olhar na sua casa, olhar no seu setor de trabalho, olhar na sua faculdade, na sua escola, seja lá onde quer que você esteja, converse, dialogue, apresente a Jesus, apacente, dê um novo caminho, uma nova direção para pessoas que precisam ter esse encontro real e concreto com Jesus. Um homem falho, um homem fraco, um homem inconstante, mas o Senhor chamou e disse: apacenta as minhas ovelhas. Mateus 4, capítulo 4, versículo 19. Vou ler o 18 apenas para a gente contextualizar, tá? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando o Senhor nos comissionou, quando o Senhor nos chamou, Ele falou a mesma coisa para mim e para você. Deixa tudo aí, deixa a vida que você está seguindo, venha após mim, que eu vou te fazer pescadores de homens. Mas, Marcelo, Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho, discipule, apresente Jesus. Ele chamou Pedro, mas chamou Marcelo, mas chamou César, mas chamou Renato, chamou a todos nós. Venha, vou fazer vocês pescadores de homens. Vou apresentar vocês o reino de Deus, para que você apresente também o reino dos céus, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, seja onde quer que você for. Apresente o Senhor. O Senhor chamou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos transformou para que a gente tenha vida e abundância, mas para que o reino de Deus pudesse ser apresentado. Aqui o que eu vejo, homens e mulheres imperfeitos, chamados por um Deus perfeito para anunciar o seu reino de Deus aos homens. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos chamou, é isso que Ele nos comissionou, para que você olhe para você mesmo, dentro de você, perceba o Pedro que há em você, mas lembre-se de que Ele falou: vem, eu vou te chamar e vou te fazer pescadores de homens. Eu vou dizer: apacenta as minhas ovelhas. Esse evento de Marcos capítulo 16 mudou a história. Exatamente nesse momento que a humanidade entendeu, eu entendo que seja um momento em que a humanidade entendeu o que estava acontecendo. Quando o túmulo é aberto, que aquelas mulheres entram e anunciam os demais, ali de fato a humanidade entendeu que aquela é a separação entre antes de Cristo e depois de Cristo. É ali que a ressurreição acontece de fato para os homens, porque os homens entenderam o que tinha acontecido ali, ou pelo menos parcialmente. Mas essa mesma situação aconteceu na minha e na sua vida, quando Ele mudou a minha e a sua história. E quando eu digo que Ele mudou a minha e a sua história, você pode ter nascido no Evangelho, mas a bem da verdade, houve um momento em que eu e você, de fato, encontramos a Cristo. E se Ele mudou a minha e a sua história, nós devemos anunciar a Cristo ressuscitado, reconhecendo de que somos todos Pedro, de que temos as nossas falhas, as nossas fragilidades, mas que mesmo assim o Senhor nos comissionou, nos chamou para sermos apacentadores e pescadores de homens. Podemos orar, irmão Ronaldo? Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor, somos agradecidos pela Tua boa e poderosa palavra. Somos agradecidos porque o Senhor nos comissionou e nos chamou para tão grande salvação e para tão grande anunciação. Aqui, Senhor Deus, estamos reunidos, homens e mulheres, moças e rapazes. Homens e mulheres, moças e rapazes frágeis, fracos, inconstantes, mas que hoje estamos aqui, Senhor Deus, de cabeças curvadas, buscando a Tua face e dizendo: Senhor, usa-nos, que a despeito das nossas falhas, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, nos mostra uma perspectiva, Senhor Deus, continua o Teu discipulado nas nossas vidas, para que possamos alcançar corações sábios, Senhor Deus, e termos, Senhor Deus, uma vida transformada de fato na Tua presença. Nos abençoa, Senhor Deus, no decorrer da nossa vida, da nossa história, Senhor Deus, porque o Senhor já mudou a nossa história. Mas, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, com clareza, anunciar o Teu Evangelho, de tal forma, Senhor Deus, que o Teu poder, que se manifestou nas nossas vidas, se manifeste na vida de outras pessoas, para a glória do Teu nome.
Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, no nosso dia, Senhor Deus, a nossa estada aqui. Senhor Deus, que a nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, no nosso trabalho, no nosso setor, enfim, onde quer que estejamos, possamos anunciar o Teu Evangelho como sal e luz. Senhor Deus, que possamos levar uma vida plena, Senhor Deus, confiando tão somente na Tua boa e poderosa mão. Reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas estamos diante de um Deus perfeito que nos abençoa, que nos guarda e que nos comissionou e que nos convidou e que nós aceitamos tão prontamente o seu chamado. Por isso, Senhor Deus, continua conosco, continua nos orientando e nos direcionando, nos capacitando, Senhor Deus, e, Senhor Deus, nos transformando para que possamos, entre nós, termos comunhão. Deus, nos abençoa, porque o Senhor é um Deus de relacionamento. E o que o Senhor quer é que tenhamos uma aproximação de relacionamento não só com o Senhor, mas também entre nós. Somos todos Pedro, mas o Senhor transformou Pedro e sei que o Senhor também continua poderoso para transformar cada vida que aqui está, e inclusive a minha. Senhor Deus, nos abençoa. Que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo. Que o Senhor continue, Senhor Deus, fazendo morada em nós, porque somos extremamente necessitados do Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.